Boa tarde. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico na nossa atual sociedade. Nós vamos saber nesse vídeo o que são cotas. Então, para encurtar o assunto, nós vamos agora saber o que são as cotas, correto? Bom, o que são cotas? As cotas são parte das ações afirmativas. E as ações afirmativas, elas são na realidade uma série de medidas tomadas pelo Estado sempre que este percebe que dentro do seio da sociedade certos indivíduos ou grupos humanos estão sempre em desvantagem em relação aos grupos beneficiados pela sociedade ou dominantes. Então, o Estado se vê obrigado a lançar mão de uma série de medidas que visam, ao contrário do que muitos falam, visam garantir a extensão dos direitos humanos a todos os cidadãos. E nesse caso em particular, estender os direitos humanos a esses grupos que são discriminados e por esse mesmo motivo ficam em desvantagem na mobilidade social, porque é notado a sua ausência e seu acesso a certos ambientes ou então ao usufruto de alguns direitos. Correto? Então, nesse sentido é que surgem as ações afirmativas. E elas podem ser diversas ações, incluindo leis, incluindo criação de órgãos de proteção para que garantam o direito ou o acesso desses indivíduos ou grupos humanos que são preteridos pela sociedade, pelos grupos dominantes da sociedade. E como último recurso desse conjunto de ações ou medidas do Estado entram as cotas. Aí agora nós vamos ver o que são as cotas. As cotas, elas são uma intervenção do Estado que estipulam uma proporção mínima daquele grupo discriminado, garantindo o acesso desse grupo de indivíduos ou desse grupo humano àquele ambiente ou ao usufruto daquele direito que naturalmente deveria acontecer, mas que, no entanto, por conta da discriminação da própria sociedade em que esse grupo está inserido, ou esses indivíduos, naturalmente esse fenômeno não ocorre. Então, o Estado lança a mão desse recurso com o objetivo único de promover o acesso desses indivíduos ou desse grupo humano de indivíduos a esses direitos que naturalmente não são dados pela sociedade ou acesso a certos ambientes em que é notada a ausência desses indivíduos. Para o Estado chegar a lançar mão desse último recurso dentro das ações afirmativas, ele dá um tempo muito grande para que as coisas ocorram naturalmente dentro da sociedade. E que coisas são essas? Na realidade é uma coisa só, é a mobilidade social, certo? Essa mobilidade social, ela inclui o progresso dos cidadãos dentro da sociedade, em todos os sentidos, profissional, político, correto? E também no usufruto natural dos direitos humanos. Então, até o Estado sentir necessidade de intervir no progresso natural da sociedade e entrar com as ações afirmativas, e dentro das ações afirmativas estão as cotas,
um longo tempo se passa. Um grande exemplo nesse sentido é a situação das mulheres e dos negros. Os negros foram libertos e um pouco mais de um século depois, o Estado já percebia que a mobilidade social dos negros era zero. Da mesma forma, ocorreu com as mulheres. Principalmente foi notada a ausência não só dos negros, mas principalmente das mulheres no ambiente político. O resultado disso, foram lançadas leis estabelecendo uma proporção mínima de participação das mulheres, por exemplo, nos partidos políticos. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi o que a gente vê atualmente. Mulheres vereadoras, deputadas, senadoras, prefeitas, ou seja, as mulheres passaram a ocupar, num primeiro dado momento, obedecendo às cotas, e ao passo que a presença feminina dentro desse ambiente se tornou uma coisa natural, e aí atingiu o objetivo da cota, as mulheres atualmente estão naturalmente ocupando cargos políticos. Mesmo sabendo que ainda existem barreiras de preconceito, para os cidadãos em geral da sociedade, não é estranho a figura de uma mulher ocupando um cargo de chefia de Estado. O maior exemplo disso é que hoje nós temos uma presidente. E tal qual a presidente, já tivemos governadoras, temos senadoras, vereadoras e deputadas. Correto? Então, o objetivo da cota é estabelecer o acesso a grupos que são discriminados pela sociedade, dadas as características dessa sociedade, e promover, num primeiro passo, a mobilidade desse grupo a esses ambientes em que esse grupo normalmente tem um acesso vetado. E a partir daí, se espera que naturalmente a sociedade se adapte com a presença desses indivíduos ou desse grupo humano de indivíduos nesses ambientes, como por exemplo a situação do negro. Existem certos ambientes em que o negro ainda não tem acesso e que a presença de um negro nesses ambientes é estranhada. Então as cotas entrarão aí para tornar a presença desses indivíduos um fenômeno natural. E a partir daí, gradativamente, aumentar o acesso natural através da mobilidade social desse grupo humano discriminado até esse ambiente, ou no caso, até esses direitos. Correto? Isso tudo por quê? Porque esses grupos humanos, mulheres, negros e até deficientes físicos, eles recebem um tratamento de minoria, porque eles são tratados na prática como uma minoria ideológica. O que é isso? Embora eles não sejam menor em número, por eles ainda não terem força política suficiente dentro da sociedade, eles são tratados como minoria, porque não há um reflexo na discriminação desses indivíduos, embora ainda existam leis. Correto? Então, como a frequência de retaliação a uma discriminação ainda é muito pequena, esses indivíduos continuam sendo tratados como minorias. Daí entra a importância do Estado garantir o cumprimento dos direitos humanos. Para quê? Para que esses direitos humanos não sejam dados somente aos indivíduos dos grupos dominantes, ou seja, da classe alta, da classe média alta e da classe média. Correto? Porque o tratamento é dado de forma diferente a esses indivíduos. Então, o Estado, através das ações afirmativas, eles lançam mão de leis como a Lei Maria da Penha, que estabelece a proteção à mulher, que ainda é vista como objeto, correto? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança, que é tratada como um não cidadão por agressores, correto?
E o Estatuto do Idoso, que prevê o quê? A proteção do idoso, por entender que o idoso ele é o elo mais fraco da corrente dentro da nossa sociedade. Então, essas medidas são ações afirmativas e, ao contrário do que dizem os opositores, elas não tiram o direito de ninguém. Pelo contrário, elas garantem que os direitos humanos sejam estendidos a todos os cidadãos e, para que esses direitos sejam atendidos, o Estado se vê obrigado a intervir na sociedade, porque a sociedade, dadas as suas características tradicionalistas, e é a característica da nossa sociedade, ela pretere os indivíduos mais frágeis, ou seja, aqueles indivíduos que, por não ter força política, nem presença política, eles são tratados como minorias, e são maltratados, e são discriminados, e têm seu acesso vetado a certos ambientes. E daí o Estado entra com uma série de medidas, e dentro dessas medidas estão as cotas. Através das cotas você permite a presença daqueles indivíduos em ambientes em que naturalmente eles estão ausentes, e a partir do momento em que esses indivíduos passam a frequentar esse ambiente ou a usufruir legalmente, por força de lei, ao usufruto dos seus direitos civis, então a sociedade, a partir daí, passa a se acostumar a associar a imagem desses indivíduos que eram ausentes desses ambientes ou no gozo desses direitos, ela passa a associar esses indivíduos ao acesso a esses ambientes ou ao usufruto dos direitos que antes eram negados, correto? Então, esse é o papel das cotas, e as cotas elas não são a medida que o governo toma, ela é parte de um conjunto de medidas e é o último recurso quando o governo percebe que naturalmente, para certos cidadãos, a evolução social não é possível, e não foi possível depois de décadas ou então de séculos, como é o caso do negro aqui no Brasil. Correto? Séculos e décadas, já passou mais de um século e várias décadas, e o negro se encontra basicamente na mesma situação que estava antes. Então, e é necessário a intervenção do Estado para que, a partir daí, correto, os direitos humanos também sejam estendidos a esse grupo humano, e que também a presença desse grupo humano não seja estranha a certos ambientes, como ambientes universitários, como ambientes profissionais de alto nível, como os cargos de chefia de Estado de mais alto grau também serem ocupados por negros. E o maior exemplo disso está no fato de que até hoje em dia nós não temos sequer um presidente negro aqui nesse país, correto? Então, dentro das ações afirmativas, as cotas, elas não tiram o direito civil ou legal de nenhum outro indivíduo que não seja agraciado pela cota. Mesmo porque ele não precisa dessas cotas, porque ele não é discriminado. Ele não faz parte do grupo humano que tem seu acesso vetado a um ambiente universitário, a um alto cargo de chefia de Estado, ou seja lá o que for. Correto? Então, aqui está dado o recado, e no próximo vídeo nós vamos ver esse assunto de novo, porque nós falaremos das ações afirmativas e o que elas são, ok?